muito conhecido chamado Paul Venn, autor de um livro chamado Como se Escreve a História, no qual ele defende a tese de que, como todos nós somos seres históricos, a história sendo um elemento componente de qualquer momento do cotidiano de todos nós, logo a história, enquanto um mundo à parte, não existe. Então, uma possível abordagem da questão seria saber se dar à história um foro de autonomia e de especificidade não seria eventualmente uma aventura não controlável. Eu discordo, por exemplo. E considero que a especificidade do que se define como história é diferente daquilo que se define como historicidade da existência. Então, há um grau. Todo mundo vive no tempo, todo mundo vive no passado, no presente e no futuro, todo mundo vive em sociedade, e a gente tem o direito de supor que isso vale para uma sociedade de 1000 anos atrás, como possivelmente valerá para uma sociedade de 1000 anos daqui à frente. Por hipótese, nós trabalhamos com uma espécie de analogia por simetria, capacidades que têm algum tipo de reconhecer a historicidade da existência humana, mas também de reconhecer que é um modo de lidar com essa historicidade que adquire um foro de especialização, que em um campo se chama ciência, ciência da história, ou história como ciência, em outro campo se chama uma prática de fazer ver às pessoas como é que elas são capazes de se dar conta do que compõe a historicidade da sua existência, que possivelmente seja o modo como eu estou começando a aprender o que seja educação histórica, que tem diferentes etapas. Então eu juntei aqui em 4 slides algumas reflexões muito rápidas sobre essa distinção entre a consciência da historicidade e a sua dimensão pretensiosa de cunho epistemológico, que não é dóxico. Então, o que seja. Existem 3 grandes pretensões. E a primeira dessas pretensões, que engloba todas elas, é de que a gente faz um discurso veraz. Ou seja, que o discurso histórico do processo educacional não é para alimentar lorota, não é para contar balela, não é para embromar os trouxas, não é camelô de rodoviária, querendo vender produto chinês. É alguma coisa que, digamos, reivindica para si uma autoridade de densidade cognitiva. Então eu juntei 3 pretensões. Uma, que todo e qualquer discurso que nós fazemos pretende ser racional, e que por conseguinte as pessoas que partilham dessa racionalidade seriam capazes de entender, não necessariamente de concordar, mas de entender. O segundo elemento é a pretensão de demonstrabilidade. No plano epistemológico, a maneira número 1 de você entender não é nem a sedução, nem a corrupção, nem o envolvimento, mas é a demonstrabilidade. Ou seja, ela de alguma maneira precisa depender de critérios de comparação, de crítica, e não apenas de simpatia e de empatia. A terceira pretensão é de que quando nós fazemos uma narrativa e contamos alguma coisa, e que essa coisa seja racionalmente inteligível e, por conseguinte, dedutivamente demonstrável, que a gente é capaz de montar uma narrativa argumentada, que tenha começo, meio e fim, e que a pessoa que for ouvi-la ou lê-la saiba localizar o começo, o meio e o fim. Essas são 3 pretensões. Eu falo de pretensão não no sentido de pessoa pretensiosa, mas pretensão no sentido de objetivo, de horizonte, de referência, de meta, possivelmente de perspectiva utópica. Verdade não é unívoca. Então eu, acompanhando o pensamento do professor Rusen, na última versão do livro, na qual ele fez toda uma revisão da sua tese sobre teoria da história, e que eu estou traduzindo, eu capturei algumas versões da pretensão da narrativa que educa historicamente a cabeça da pessoa. Então são 4, na realidade elas são mais, mas aqui nessa imagem há 4. A verdade científica, a verdade prática, a verdade política, a verdade terapêutica. Pode virar. Depois você tem mais 5, a verdade técnica, a estratégica, polêmica, a estética, a retórica e a religiosa. São 9 critérios
racionais que a pessoa utiliza para saber se ela na história está sabendo das coisas ou não. Não são talvez todos, mas são possíveis ângulos de abordagem. Então, se uma pessoa, por exemplo, pertence a uma comunidade religiosa profundamente arraigada, cuja vida foi marcada por uma adesão profunda a um dogma de cunho religioso. Peguem, por exemplo, um fundamentalista islâmico xiita. O critério de verdade com que ele lida não é científico, ou estético, ou terapêutico, mas é religioso. Então, a narrativa que lida com esse tipo de realidade precisa ter isso presente, sob pena de nós termos uma inespecificidade do conteúdo da experiência histórica desse indivíduo. Dei só um exemplo. Então, nós temos 3 tipos, então, de locus em que o trabalho do sentido de preenchimento dessa historicidade da educação aqui no sentido muito amplo. Eu não trabalho em faculdade de educação, é uma lacuna da minha vida. Alguns dizem que é um preenchimento da lacuna, é uma missão impossível, não é? Mas então eu às vezes falta-me o jargão. Mas eu coloquei 3 possibilidades de ver como é, diferentemente das que nós estamos acostumados a ver, a tradicional, a exemplar, a genética e a crítica, 3 diferentes agora: a operacional, a reflexiva e a pragmática. A operacional é quando você vai à cata de um argumento racionalmente sustentável, então você faz uma pesquisa científica. A reflexiva é quando você monta a análise de pensamento no qual resulta um argumento, alguma coisa inclusive que pode viver para além da sua presença física. Você põe num artigo, num relatório, num livro didático, numa aula, numa gravação. E enfim, o pragmático é quando essas 2 coisas interagem com o cotidiano concreto das pessoas. Sobretudo porque a educação histórica não está destinada só ao seleto grupo dos mandarins encastelados na Torre de Marfim dos centros de pesquisa. A educação histórica, pelo que eu entendo, é um processo social que, em tese, deve se dirigir a qualquer pessoa na sociedade. Ela começa, evidentemente, pelos espaços escolares, porque na nossa organização pública ela é vinculada ao mecanismo como nas escolas as aulas são dadas, os professores são preparados, as matérias são orientadas, os parâmetros e tudo mais. Então, eu juntei a essas hipóteses, 3 pretensões, 9 ângulos de ataque e 3 locus, patamares ou níveis de formação de uma construção histórica de sentido, como uma tentativa de mostrar que educação histórica, sim, vale para qualquer coisa, mas ela só consegue tornar-se densa se ela for baseada nas 3 pretensões. Há pelo menos 3 níveis de abordagem daquilo que parece ser um fenômeno intitulado educação histórica. Há um nível extremamente amplo, que tem que ver com a realidade mesma da forma de ser humano. O Jorge lembrou ao dizer: existe uma expectativa de formar e de fazer funcionar alguém que seja capaz de continuar a formar-se a si próprio e que não dependa eternamente de quem começou a introduzi-lo no sistema de descobrir o mundo. O segundo elemento é que ninguém nasce num mundo sem história. A nossa circunstância existencial, ninguém nasce numa folha em branco, numa gaiola de Faraday desligada do tempo, num universo asséptico. Nós nascemos em universos céticos, mas não assépticos. Então, qualquer um de nós, inclusive no momento de que não temos ainda consciência, estamos sendo alimentados pela história que nos envolve e que nos precede. Isso é um processo educacional, a gente pode até não gostar, mas é um processo educacional que faz com que a gente lide com os toques. E um terceiro nível que me pareceu interessante é que há uma distinção entre o espaço informal da convivência histórica da existência das pessoas no mundo e o universo mais restrito do ensino e do aprendizado na relação social no âmbito escolar, que também está preenchido de uma série de variáveis. São pessoas precisas, de idades precisas, em lugares precisos, em línguas precisas, com grupos precisos, que trabalham com informações precisas, com regras precisas, que são frequentemente dependentes da estrutura do Estado, porque não adianta fingir que não tem o Estado, que está aí. E esse Estado é povoado por ogros. Esses ogros
donos saem em catadupa de suas cavernas e baixam UCASes educacionais. Regras, parâmetros, diretrizes, critérios do Plano Nacional de Nível Didático. É uma verdadeira, é uma pororoca de regras. E como é que eu faço o elemento social não morrer afogado na pororoca? Porque se nós prestarmos bem atenção, a educação histórica não é para fazer pessoas seguirem o padrão que historicamente se acumulou, que parece estar sendo administrado pelos donos. Para lembrar Raimundo Fauno. Né? Mudaram os donos, mas continuam tendo donos. O condomínio só fez aumentar em alguns casos. Né? Mas é importante, como é que eu não preciso forçar a pessoa, que eu posso fazer uma alienação por imposição. Eu anotei aqui a palavra tutela. A educação histórica começa com uma tutela. Somos nós que contamos coisas. As crianças, os adolescentes e mesmo os nossos parentes ouvem coisas que nós contamos, ou que eles ouviram contar por seus pais, avós, tios, que podem ter sido degradados no século XVI ou no século XIX. Qual é a diferença? O fato de que foram do século XVI os degradados portugueses se inocentaram ao longo do tempo, e os alemães, por serem Mecklenburg-Schwerin, estavam mais próximos, então você cria mitos. As experiências podem ser traumáticas, como a Guerra das Malvinas. Então, o trauma, o drama, pode ser aquilo que as pessoas querem esconder e aquilo que os outros querem, de alguma maneira, superar mediante uma imensa catarse histórica. Então, eu creio que são coisas muito interessantes. Certos discursos são estabilizadores de identidade e não gostam de ser desestabilizados por um professor crítico. Pode criar um caso danado. E inversamente o contrário. Você pode ter porta-vozes de comunidades que subscrevem uma versão estabilizadora e que tem certos choques eventuais no processo educacional de convivência social, dentro ou fora da escola, que abala os fundamentos daquilo que parece ser, por exemplo, a palavra Selbstverständlichkeit, a naturalidade da identidade do grupo, que é automática. Ela emerge mais ou menos de uma convivência inercial, quando você vê a pessoa aderiu a um bando de coisas e transforma esse bando de coisas numa espécie de, eu diria, um jogo de cartas, é como se fossem os trunfos do carteado. E se tirarem um daqueles trunfos, ele perde o jogo. Então você pode ter oposição entre negros e brancos, entre homens e mulheres, e terceiros, entre índios e governantes, oposição e situação, mais idosos e mais jovens, os do lado de lá do rio, os do lado de cá do rio, os que são da montanha, os que são do vale, os que são criadores de gado e os que são plantadores de trigo. E assim vai. E essas coisas alimentam. Então, a proximidade do espaço de experiência é um condicionante interessante da educação histórica. A dimensão informal foi uma das coisas que me fez me aproximar do professor Rüsen, mais de 30 anos atrás, é que ele disse: a história científica produzida em forma de historiografia não é produzida num mundo diferente daquele em que vive qualquer um de nós. Então, ela não pode ser feita para ser lida e degustada por meia dúzia de especialistas de tal forma esotéricos, se eles se mudassem para um dos anéis de Saturno, não veriam diferença nenhuma. Tem que ser coisa que valha para o aqui e para o agora, senão para quê? Então eu digo, a lógica da educação histórica ela tem que ser antropológica. Leiam, antropos também pode ser ginekos, né? Para ficar lá com os gregos, né? Não tem nada de sexismo. Ela é antropológica, ela é também antropotrópica, ela é antropocêntrica. Então, dessa maneira, gira em torno do agente. E isso é uma, digamos, durante muito tempo, a tradição grega, que foi lembrada, se perdeu no discurso da alteridade. E eu me lembro de um pensador judeu muito importante chamado Martin Buber, meados do século XX, que tem um livro muito curto, muito breve, que é um dos grandes textos de análise do discurso de que a constituição do mim não existe sem a constituição de outrem. Não tem novidade nenhuma isso, basta ler os diálogos de Platão. Mas isso ganhou um fôlego com Fichte, né, com a teoria do princípio da identidade, e ganhou um foro de rastilho de pólvora com Hegel e seus seguidores, que é a dialética dos... você não tem medalha sem verso, sem averso.
Você não tem um eu sem o outro. E esse discurso da interação, que parece hoje em dia muito moderno, é um discurso muito antigo, mas sem o qual cada um não sabe dizer o que é. E eu acho isso interessante, porque esses círculos, esses 3 grandes círculos em que a educação histórica se move, reconhece o fato de que o meio ambiente é um só. O que muda é o grau. Então, a forma de montar o discurso. Quando a gente pede a um jovem, eu tenho aprendido isso aqui, porque eu ainda não estou totalmente convertido à capela aceita da educação histórica, porque eu sou um mero aprendiz. Então, o aprendizado histórico precisa também de um ensino, na verdade. Mas, pelo que eu tenho ouvido nas exposições das pesquisas, o método de pesquisa é como é que eu localizo na narrativa de uma primeira fase, eu vi que a professora falou hoje à tarde, numa primeira fase, o que vem espontaneamente na narrativa de uma criança ou de um adolescente. E depois, o que acontece com essa narrativa quando eu interfiro? Eu e a pessoa comigo. Então, essa mudança é um elemento, digamos assim, é quase palpável na dimensão da consciência histórica. Ou seja, houve uma alteração do modo como aquela pessoa se relaciona com a sua própria memória, com a memória que a envolve, com a memória de que, de uma certa maneira, ela é produto. E em determinado momento ela quer passar a ser produtora, botar um Rzinho no final, ou produtora, para ficar politicamente correto. Também uma das, digamos, dos constrangimentos do mundo contemporâneo. Eu acho isso muito importante. Então, a gente percebe que esse tipo de discurso tem 2 ordens. Eu fui aluno de Foucault no Collège de France, há séculos atrás. Eu já era doutor, né, o que não me fazia vantagem nenhuma, porque eu falava para você tinha cara de faxineiro. Né, latino da América do Sul, chega no Collège de France. Mas uma das coisas que se discutiu muito, porque ele não era tão idolatrado salve-salve como é agora, não é? Havia quem discordasse. Né? Depois que morre, vira santo, né? Vira São Miguel, protetor dos discursos. A ordem do discurso, frequentemente também o discurso da ordem. Essa é uma das coisas que Foucault fez chamar a atenção. Michel de Certeau também vai nessa direção. Quer dizer, o modo como você produz um discurso, você produz junto com ele um ordenamento. E o raciocínio que você ordena reflete e reproduz a ordem social, ou a desordem social. Senão você não explica o fenômeno da censura. Senão você não explica por que alguém, no processo social de compreensão do fenômeno de uma pessoa em voga, atribuiria a essa pessoa um interdito censório de proibir que escrevam sobre a sua vida. A discussão está hoje, né, no nosso espaço social. Então, que ordem é essa? Não é simplesmente saber se o discurso é direto ou indireto, não é? Ou se o discurso representa um processo de organização de uma preferência social. É preciso que a pesquisa permita descobrir os componentes. Tá? Então, eu fico muito... Como eu trabalho entre historiadores, eu sou também um aprendiz, então a gente percebe aquele olhar algo distante que os técnicos da historiografia deitam sobre o populacho, não é? Que aparentemente não entende chongas de pesquisa, não é? Aparentemente, na opinião deles, e os olham como se eles fossem assim uns ETs que estão penetrando no clube do qual não fazem parte, na verdade? E isso é, desculpe-me a sinceridade, de uma idiotice absolutamente cavalar, porque mostra que não se entendeu qual é o sentido teórico que está por trás da construção do saber histórico. A construção do saber histórico é a biografia da humanidade. Só como nós não podemos escrever de todos, sem dizer muito pouca coisa de todo mundo, você escreve a biografia de uma parcela. E se a gente lembrar um camarada muito simpático que não pôde sequer visitar o Brasil porque não deixaram, chamado Alexander von Humboldt, não é? Cujo irmão foi importante ministro da Prússia no começo do século XIX, o inventor da universidade moderna, por assim dizer, ou contemporânea. Ele justamente diz o seguinte: eu não me interesso em fazer... Havia 2 discussões na época, eu vou ficar só com uma. Eu não me interesso agora por produzir indivíduos que saibam. Eu preciso produzir pessoas que saibam por que elas fazem e para o que elas fazem. Essa é a grande concepção dessa lógica
que do século XIX foi caminhando para cá. O governante não governa para si, nem para os seus. O governante é aquele que está incumbido por todos para administrar o bem comum. Como a noção de bem é altamente discutível, o professor Jorge falou do bem, etc., não é saber fazer o bem, e daí é que a porca torce o rabo. Porque o acúmulo histórico da informação ele pode ser extremamente difícil de ser gerado. O que o Rüsen dizia, por exemplo, com respeito à importância da educação histórica, a expressão em alemão não é essa é uma expressão inglesa traduzida para o português e para outra língua, não é? Historical Education, em alemão se diz Geschichtsdidaktik, que é a expressão mais clássica, didática da história, só que no Brasil didática da história parece que foi queimada numa festa de São João, que saiu todo mundo chamuscado, na verdade, e aí o pessoal tem medo de falar de didática da história, mas didática é uma palavra rica do grego. Como a paideia, na verdade, da Jäger, é uma palavra muito rica do grego. Ela é, na realidade, não é que você guia, que você comanda, que você impera. Você suscita, motiva, faz emergir. A didaskaia. Esse é um outro universo. Agora, ele não pode ter, como eu disse antes, uma prorroga de regras. Porque aí o mundo fica complicado. Só que nós somos muita gente. O Humboldt tinha essa ideia, eu tenho que saber constituir essa noção do bem. E o governante tem que ser o sujeito que governa para todos, mesmo para aqueles que, num regime como nós conhecemos hoje, não necessariamente votaram naquele candidato ou naquele outro. Se isso fosse verdade, nós provavelmente viveríamos no paraíso, mas eu não fui informado ainda de onde fica. Então, esses elementos, não é, são muito importantes para ter presente. Eu acho que a contraposição entre a experiência acumulada e a educação histórica é um processo de domesticação da experiência, porque não adianta dizer que ela não existe, porque ela existe, e uma capacidade de utilizar esse capital domesticado como um trampolim de autoafirmação. Há quem entenda isso, que o meu processo de autoafirmação é a destruição do diferente. Então, se eu não acabar com ele, eu fico comprometido. Infelizmente, há quem pense assim. Mas a ideia não seria essa. A ideia seria, a diferença é o aguilhão que faz com que eu saiba dizer que eu sou desse jeito pelas seguintes razões. Por isso que eu falei da tal da pretensão de racionalidade. Tenho razões para isso. E essas razões podem ser dialogais. E aí o eu e o tu voltam na conversa. Evidentemente, é uma conversa assimétrica, me parece. Ou seja, eu não converso no mesmo padrão de capacidade de convencimento, senão as pessoas que são mais ou menos do núcleo de conhecimentos que eu próprio possuo. Se eu for um garoto de 10 anos e estou diante de uma professora de 30, a relação é assimétrica. Assim como se eu estou diante do meu orientador de doutorado, a reação é ainda muito mais assimétrica. Na verdade, esta ordem é uma ordem quase hierática. Então, todas essas relações assimétricas fazem parte de uma realidade histórica. O mundo não é diferente. Eu não posso fazer com que o mundo desapareça de uma penada. Mas eu posso evitar que, não podendo fazê-lo desaparecer de uma penada, que o mundo deixe de ser tão penoso. Demanda por esse horizonte é muito grande. Então a pessoa tem uma referência, um pouco como você teria no Google Map, você tem a projeção antecipada do destino, só que você não chegou lá ainda. Então a projeção antecipada do destino faz com que você escolha o itinerário. Às vezes o itinerário pode ser em linha reta, por exemplo, você aprende tabuada. Não importa se você está no Vietnã ou no Alasca, a tabuada vai ser a mesma. Na China pode ter começado como um ábaco, mas a nossa tabuada árabe é um ábaco. Só muda o aspecto abstrato. E às vezes você não consegue ir em linha reta. Você precisa ir onde os obstáculos permitem. Que é, por exemplo, você infelizmente nasceu em 1770, em 1789 começam a matar todo mundo. Sai da reta, vai sobrar para você. Os que saíram da reta sobreviveram. Um bom exemplo de sobreviver é o príncipe de Talleyrand, que serviu à França politicamente do tempo. Ele era muito jovenzinho no fim do reino de Luís XV e só não continua servindo os outros reis porque ele morre.
Ele atravessou Luís XV, Luís XVI, a Revolução Francesa, o terror, Napoleão, a Restauração, Luís XVIII, Carlos X, e só morre no comecinho de Luís Filipe. Então, é um fenômeno de criação de contorno de obstáculos. Isso me leva à questão do que eu tenho uma pequena implicância com a palavra ontogênese. Porque eu não crio a pessoa está na minha frente já. Mas morfogênese, sim. A formatação dessa pessoa é, primeiro, um dado empírico. Ela vem preenchida de informações. Ela fala uma determinada língua. Ela domina uma determinada estrutura da linguagem na qual ela se exprime, mesmo que ela não seja capaz de teorizar sobre essa linguagem. Ela usa isso espontaneamente porque é o meio em que ela aprendeu a nadar. E esse meio que ela aprendeu a nadar é a pátria de que ela é cidadã, que é a linguagem. Agora, a linguagem é preenchida de informações. Então você pega uma criança, seu filho, seu neto, ou seu irmão, ou seu amigo, ou seu afilhado, lá, ou seu aluno, ela já está já está feito, o camarada já está ali. Agora, o que vai tornar-se dali é um universo que contrapõe uma expectativa de totalidade. Você tem ideais, projeções, expectativas, representações de sociedade, noções de justiça, noções de moralidade, noções de expectativa comportamental, de relação entre indivíduos, de respeito, ou o contrário, todos têm que obedecer, todos está tudo hierarquizado, existem ordens que não podem ser, em nenhuma hipótese, desrespeitadas, seja agora 200 anos atrás, seja hoje. Mas você como professor, você professa. Essa é uma expressão do verbo latino que muitas vezes a gente esquece. A gente virou uma espécie de papagaio repetidor de regras. Eu volto para a pororoca. Mas você originalmente, você professa, ou seja, você tem um estoque de convicções fundamentadas racionalmente num discurso argumentado que você explica, conta, transmite, faz compartilhar. E com isso você faz uma morfogênese, você formata. Pode dar tudo errado. Normalmente, espera-se que dê certo, mas pode dar tudo errado. Olha, o que é o certo e o errado, você vai ter que explicar num metadiscurso. Qual é o padrão de certo e errado? Qual é o padrão de bom e mal? Qual é o padrão de expectativa e de frustração? Qual é o padrão de projeto e de coisa? Qual é o padrão de ordem e de progresso? Isso tudo tem que ser dito. Então, e onde é que a gente vai buscar a explicação disso? É quando você professa o conhecimento que a pesquisa te permite adquirir, do meio com o qual você lida, você é o descendente de ucranianos, descendente de poloneses, descendente de açorianos, de degredados, de mecklenburgueses, não é? Ou de hotburgueses, ou de x-burgueses, não é? Dependendo do grau de influência americana sobre o processo de alimentação da sociedade, não é? Mas se você não conseguir identificar qual é o traço dominante, você pode chegar numa sala de aula a ver um traço dominante, mas não é o traço único. E que discurso eu vendo para essa sala? Pode ser um discurso do ódio. Aí você encontra regimes políticos que transformaram a escola numa cornucópia do ódio, não da abundância. E outro lugar em que isso não existe, você precisa lidar com o fenômeno do mesmo jeito. Então, a questão é que então existe essa oposição entre a realidade particular. Como é que eu vou dar aula, digamos, um professor ou uma professora paranaense, da 5ª Comarca Rebelde dos Campos Gerais, descendente das linhagens dos ervateiros, não é verdade? Vê-se transferida como professor de um Instituto Federal, não é? Para dar aulas em Roraima. Porque se ela tem tanto paranaense que não seja problema, mas digamos que não tenha, não é? O contraste histórico e social da experiência vai ser muito grande. Então a concepção de totalidade, a concepção de morfogênese vão, na verdade, sofrer um impacto. Eu imagino, por exemplo, o professor Gonçalo falou da questão do impacto da repristinação da Guerra das Malvinas, numa segunda rodada, mais de 30 anos depois, de busca de prestígio político do governo argentino, sem precisar matar o mesmo número de pessoas, né? E tem esse detalhe.
Mas é uma realidade, ou seja, o recurso à memória impactante da experiência histórica acumulada leva a um processo de, eu digo, isso posso estar errado, de manipulação da educação histórica. Porque recupera uma versão interpretativa do fenômeno para embuti-lo num processo educacional cujo objetivo é angariar apoio de setores sociais que aparentemente oscilariam no processo de sustentação da política. Vale para baixo também. Vale para baixo também. Ora, essa situação eu acho muito interessante, por isso eu tenho essa ideia. A mesma coisa, grandes títulos de autores e de obras que marcam épocas. O grande problema é que as épocas passam. E certas obras que eram super badaladas em 1960, hoje possivelmente as pessoas nem sabem mais que elas existiam. Porque mudou o grau, o interesse social de leitura. Então há coisas interessantíssimas. Depois há os chamados renascimentos e resgates. Aí tem as tecnologias de ensino e tal. Eu acho essa experiência extremamente enriquecedora. E eu acho que aí eu volto à questão do professor que professa. Ele tem, na realidade, uma espécie de paranoia tripla, o professor. Primeiro, ele é gente. Não sei se vocês se lembram disso. É uma informação que é bom não esquecer. A gente continua sendo gente. Alguns alunos discordam, mas esses são os alunos que são mais alienados, né? Mas a gente continua sendo gente. Ou seja, você continua vivendo como qualquer outro cidadão do mundo. Segundo, você é alguém que, tecnicamente, por estar aqui, por exemplo, hoje, se interessa por um grau de controle, de aprofundamento da sua própria qualidade profissional. Não é verdade? Então você não é 5 minutos, um só. E depois você tem a terceira jogada, que é você transmite conteúdos. E às vezes você não é o autor do conteúdo. No aniversário é diferente. Você chega ali, bota uns bagulhos, como eu botei ali, se quiser ler mais, né? Mas na escola não. Pronto, chega. E eu fico me entusiasmando nessas coisas. Só aqui.